Timóteo 4, no versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim para o seu irmão: hoje é noite da sua vitória. Deus quer falar com você hoje. Oh, aleluia. Nós louvamos a Deus, queridos, porque falar de Paulo é falar do maior apóstolo. Eu quero falar algumas características na vida de Paulo: maior apóstolo, maior missionário, maior pregador da palavra de Deus, né? Maior teólogo. Paulo foi um dos grandes plantadores da igreja, ele implantou várias igrejas. Se falar de Paulo, irmãos, a gente vai começar a ficar aqui o dia todo, dizendo sobre as características boas que Paulo teve, porque Paulo foi um grande homem de Deus. Quando nós olhamos a história, nós vamos entender que antes de Paulo conhecer Jesus, ele se tornou um perseguidor dos cristãos, porque a Bíblia diz, queridos, que Paulo, ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguiu o cristianismo antes de conhecer, antes de ter um encontro com o Senhor. Mas é interessante que Paulo foi um homem assassino, né? Ele era um homem sanguinário. Paulo, queridos, a Bíblia diz que Paulo, ele entrava nas casas do povo judeu, ele batia, ele dizia: ou você nega Jesus, ou eu vou te matar. E é interessante, queridos, que aqui a gente começa a entender, a gente começa a ver que muitos ali negavam Jesus, porque ou você negava ou você morria. Porque Paulo, queridos, ele não estava perseguindo simplesmente os crentes, e nem a religião, mas ele perseguia aquele que falava do nome de Jesus. Ele perseguia Jesus. E é interessante que Jesus também passou por grandes perseguições. Não foi diferente com Jesus. Jesus, ele passou por grandes perseguições, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como ele venceu, você também vai vencer. Diga-se para o seu irmão assim: você vai vencer, meu irmão. Não importa a tua dificuldade, não importa o que você está passando hoje, saiba que você vai vencer também, porque Jesus foi perseguido, e não é diferente nem comigo nem com você. Haverá perseguições, haverá calúnias, haverá traições, haverá tantas coisas, mas saiba de uma coisa: que quem está no controle da tua vida é Deus. E Paulo aqui, ele começa a perseguir. Mas é interessante que Lucas, em Atos capítulo 9, ele vai falar a respeito da conversão de Paulo, porque Paulo até então não conhecia Jesus. Mas é interessante que quando ele vai no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele viu uma luz muito forte, e ele escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar entre os aguilhões. O que é um aguilhão? Era uma ferramenta que era utilizada para amansar um touro bravo. Meu Deus do céu. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, não é do teu jeito, é do meu jeito. Deus estava dizendo para Paulo: olha, Paulo, você pode até tentar do teu jeito, mas quando eu paro, ninguém vai fazer você andar. E tem situações na minha vida e na sua vida que Deus vai nos paralisar. Tem situações na nossa vida que a gente está ansioso demais, a gente está querendo fazer do nosso jeito, e Deus vai querer paralisar, porque não é do teu jeito, mas é do jeito dele. Eu quero que você dê um sorriso bem bonito para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: não é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. Porque às vezes, queridos, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente quebra a cara. E quando a gente termina, a gente fala: meu Deus, mas é do jeito de Deus, porque
ele ouviu a voz e de repente ele ficou o quê? Cego. Ele estava cego. A Bíblia diz que ele fica cego. E é interessante que quando eu olho para essa passagem, eu vejo quantos cegos estão espiritualmente dentro da igreja. Quantas pessoas que estão enfermas, que não conseguem enxergar o mundo espiritual dentro da igreja. A Bíblia diz que teve uma situação com Eliseu, que quando Eliseu estava na cidade de Dotã, a Bíblia diz que os sírios já tinham o quê? Cercado a cidade de Dotã. O servo de Eliseu chega para ele e diz assim: olha, Eliseu, é o seguinte, os sírios já estão lá fora, o exército é muito maior do que o que está aqui dentro, e todos nós vamos morrer. Mas a Bíblia diz, queridos, que Eliseu então ora ao Senhor e diz: Deus, faz com que ele veja o mundo espiritual, aquilo que ele não consegue ver. A Bíblia diz que ele começa a ver, o servo de Eliseu começa a ver uma carruagem de fogo, ele começa a ver cavalos, ele começa a ver a glória de Deus, o poder de Deus. Porque muitas das vezes a gente olha o natural, mas Deus quer que você olhe o quê? Sobrenatural. Sobrenatural. Há um Deus que está te guardando, há um Deus que está batalhando ao teu favor, há um Deus poderoso que não te deixou sozinho, não. Começa a olhar para o mundo espiritual. Eu quero profetizar na tua vida que você vai ver aquilo que você nunca viu. Eu quero profetizar na tua vida que você vai ver o mundo espiritual. Xarabassai. Calabassuca. Porque o mundo físico, ao olhar para o irmão, é muito fácil. Mas olhar para o mundo espiritual, irmãos, olhar para os anjos, olhar para a glória de Deus, a presença de Deus, o poder sobrenatural de Deus é muito maior. Como é que eu adquiro, pastor? Orando, buscando a presença de Deus, jejuando, fazendo menção das escrituras sagradas. Como é que eu tenho? Tendo resistência e persistência na oração. Deus está dando visão espiritual nesta noite. Deus está arrancando todas as camas dos seus olhos. E você vai enxergar. Você vai ver o mundo espiritual. Oh, Narabassubikai, tem coisas muito maior. Oh, aleluia. Aí a Bíblia diz que ele chega cego, e a Bíblia diz que Deus fala: Saulo, vai para Damasco, vai para a rua direita, fica lá. Aí a Bíblia diz que ele fica 3 dias e 3 noites cego. Agora você imagina uma pessoa cega. Irmãos, eu fiz uma cirurgia nos olhos, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei, acho que alguns minutos no ano passado, eu já fiquei agoniada. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada, eu não via a hora de acabar logo aquela incomodação, aquela inquietação, porque eu queria ver. E é interessante, queridos, agora você imagina 3 dias e 3 noites cego. Você imagina, mas Paulo estava fazendo o quê? Orando. Ele estava buscando a presença do Senhor. E é interessante que ele fica 3 dias e 3 noites sem comer nada, sem beber nada, e ele estava o quê? Orando. Diga para o seu irmão: o segredo da tua vitória é a oração. 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 Pastora, mas